Olá, paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo ao nosso canal Falando de Graça. É uma alegria, um prazer estar com você novamente e hoje eu quero olhar com você 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7 e fazer uma pergunta bem simples, mas que talvez todos nós fazemos o tempo inteiro. Se Deus tem um plano para a minha vida, por que é que eu sofro então? O texto de 1 Pedro 1, do verso 6 a 7 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, que estejais entristecidos, contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Bom, você e eu olhamos para a vida e ficamos nos perguntando o que Deus está fazendo no mundo e por que a gente sofre tanto. Ainda mais quando você leu e viu o que Pedro disse até agora nessa carta. Ele nos convidou a adorar a Deus, ele disse que nós somos eleitos de Deus, ele disse que Deus nos escolheu, nos separou, nos perdoou, que ele nos deu uma herança, nos deu uma nova vida. Aliás, os versos anteriores, Pedro falou do que Deus fez no passado. Ele nos deu uma nova vida e essa nova vida implica em que cremos em Jesus, somos perdoados, temos a salvação. Mas Pedro também olhou para o futuro. Ele diz que agora nós temos uma nova vida em esperança, mas é uma esperança de uma herança que está guardada para nós nos céus e nos será dada quando chegar o dia da salvação. Ele diz a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Ele diz que Deus nos guarda pelo poder dele, mediante a fé. Mas se ele nos guarda, por que passamos por tanta dificuldade? Talvez a tua própria vida seja exatamente uma vida com lutas, com dificuldades, com problemas. Talvez você seja como eu, você enfrenta decepções, você mesmo decepciona. Talvez você olhe para as coisas que estão acontecendo com você e se pergunta, bom, onde é que Deus está? O que ele está fazendo? Afinal de contas, por que eu sofro tanto? Por que a vida é tão difícil? O que ele anda fazendo de fato? Por que eu passo por tantas dificuldades, por tantas provações? Por que a vida nesse mundo é sempre marcada por lutas e por problemas? Por que as dificuldades são tão grandes? Eu sei, eu vivo momentos de alegria, eu tenho momentos de prazer, eu tenho momentos de felicidade na minha família, no meu trabalho, com as minhas coisas, mas, em geral, a vida nesse mundo é difícil. E por que isso acontece? Por que Deus permite que isso aconteça na minha vida? Bom, eu e você precisamos olhar para esse texto novamente. E aqui, no texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro, ele usa 3 palavras que marcam a vida entre o novo nascimento, a nova vida que Cristo deu e o futuro que ele reservou para nós. Essas 3 palavras, nós não gostamos muito delas, mas elas estão lá. Elas foram colocadas para nos ajudar e para nos alertar do que está acontecendo agora. É a palavra tristeza, é a palavra provação e a palavra teste. Pedro parece descrever que a vida de cada um de nós, cristãos, entre a nova vida que Deus nos deu e o dia glorioso da volta de Cristo, vai ser marcado por essas 3 realidades. 3 palavras que você não quer na sua vida: tristeza, provação, teste. E pelo uso das 3 palavras, Pedro pretende mudar o nosso pensamento sobre como viver agora aqui. Então você precisa ouvir isso. De fato, a gente tem que pensar, o viver agora não pretendia ser tão confortável. É como se Pedro dissesse, não é tanto o plano de Deus fazer da sua vida uma vida confortável, mas é plano de Deus fazer desse momento um momento de transformação na sua vida. Deus está querendo transformar você. Se a intenção de Deus fosse que a nossa vida fosse confortável, então nós iríamos para tudo que está acontecendo, olharíamos para tudo que está acontecendo e iríamos dizer, Deus está fracassando, porque a nossa vida não é confortável. Nós nos afastaríamos de Deus. E diríamos, o que Deus diz na sua palavra não é verdade, nem não precisamos confiar nisso. Mas não é para ser confortável. O que Pedro está dizendo é que o momento em que estamos vivendo é para ser transformador. Ele diz, Deus trará provação em sua vida para testá-lo, que significa que ele vai aprovar você. Agora, você tem que entender o que significa quando Pedro diz provação.
teste aqui. Pedro usa uma imagem que é muito interessante. É uma imagem que vem da metalurgia. Quando as pessoas extraem um metal precioso, ele o encontra num estado de minério ainda cheio de impurezas. Ele não é utilizável, ele não é atraente, ele possui várias imperfeições. Então é preciso adicionar ali algum tipo de agente que possa ajudar a fazer com que esse metal derreta, para que as suas imperfeições sejam fervidas, elas possam ser destruídas. O metal precisa atingir o seu mais alto nível de beleza e de pureza, e para isso precisa passar por um fogo que vai derreter esses materiais e essas imperfeições, para que esse metal, na sua beleza e na sua pureza, possa ser utilizado para aquilo que ele foi tirado, para aquilo que ele foi escolhido, para aquilo que ele foi descoberto. Agora, o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que a minha fé e que a sua fé é exatamente como esse metal precioso. Quando você vem a Cristo, você é um cristão que ainda possui muitas impurezas em você e em mim. Esse é o ponto de Pedro. Nós temos imperfeições em nós que roubam a nossa beleza, que roubam a nossa utilidade. Deus não seria um redentor fiel se deixasse você no estado em que você se encontra. Então Deus, em sua graça, ele vai meio que ferver cada um de nós. Ele vai nos colocar no calor da provação das nossas vidas. Não porque ele está nos punindo, não porque ele não nos ama, não porque ele nos abandonou, mas é exatamente o contrário. É porque ele nos ama. É porque ele quer que eu e vocês alcancemos aquele nível de beleza, de santidade, de graça, que nos torne extremamente úteis para o seu reino e para a sua glória. Preste atenção no que Pedro está dizendo. Deus vai usar circunstâncias, Deus vai colocar você em situações que vão aperfeiçoar sua fé, fortalecer sua fé, animar sua fé. Deus vai levar você, como diz o pastor Paul Tripp, Deus vai levar você aonde você não pretende ir para produzir em você o que você nunca poderia alcançar sozinho. Deus vai levar onde você não tinha nem a mínima intenção de ir, a fim de produzir, de transformar, de operar em você o que você jamais conseguiria por sua própria conta. Muitas vezes, quando nos perguntamos onde está a graça de Deus, é exatamente onde sua graça está mais ativa. Deus está atuando em nós. Mas não é a graça da libertação, não é a graça do alívio. Essa graça está vindo. Aliás, haverá muitos momentos em que essa graça nos dará alívio, nos dará liberdade, libertação. Mas o ponto é que Deus está preocupado em nos transformar, e essa é a graça da transformação. E a transformação é difícil, mas importante. Sim, você vai enfrentar tribulações, você vai enfrentar situações inesperadas, você vai enfrentar dificuldades, porque todas essas coisas são um local onde Deus trabalha com a sua graça para transformar você. Agora, não é necessariamente confortável, mas é para ser transformador na sua vida. Isso é uma coisa boa, porque não estamos ainda sendo tudo aquilo que poderíamos ser em Cristo. E uma das coisas que Deus gosta de usar são as tribulações e as lutas que passamos. Mas veja que Pedro diz que tudo isso é para que quando Cristo voltar, essa fé fortalecida, transformada, seja recompensada, pois ele diz, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Qual é a boa notícia disso tudo? É que Deus não te abandonou nos seus problemas, mas Deus está usando todos eles para transformar você e para fazer de você alguém muito mais útil nas suas mãos, aperfeiçoado, fortalecido, santificado, de um modo que glorifique o seu nome. Então, Deus quer transformar você. Olhe para as lutas que você está passando, por mais dolorosas que sejam, como um mecanismo da graça de Deus para fazer a sua fé fortalecida. Pedro diz que o ouro é precioso, mas perece. Mas a sua fé nunca vai perecer. E as tribulações que Deus usa na sua vida não destroem a sua fé, mas fortalecem. As lutas que você passa não foram dadas por Deus para fazer você parar de crer, mas fazer com que você creia mais, que a sua fé seja mais forte, mais sólida, mais firme. Talvez a resposta à pergunta é por que passamos por tantas dificuldades. É porque Deus nos ama tanto e quer que sejamos aperfeiçoados e que alcancemos todo o potencial para o qual Ele nos redimiu em Cristo Jesus. Pense nisso. Você e eu somos transformados
até mesmo nas tribulações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E se você gosta desses vídeos, você tem sido edificado e essas verdades têm trazido força para você e ânimo, eu convido você a compartilhar com pessoas que você queira que essa mensagem chegue ao coração dela. Nós estamos aqui proclamando boas notícias para pessoas imperfeitas. E uma verdade importante, em tempos difíceis, nós temos a graça de Deus. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe os demais vídeos e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.